Retirada de recursos para outras finalidades com posterior ressarcimento. Às vezes o município está passando por uma dificuldade, tem 100 mil lá na conta de um convênio e ele está sem dinheiro para pagar a folha. Ele pode tirar aquele recurso lá, pagar a folha e depois ressarcir, devolver aquele dinheiro para a conta? Jamais, não pode haver movimentações financeiras que não seja para pagar o fornecedor nessas contas. Contas de convênios, as únicas movimentações financeiras que pode ter, recebimento do recurso, imposto do próprio serviço e pagamento ao fornecedor, não pode ter movimentações estranhas. E isso é uma movimentação estranha à execução do convênio, que é tirar o dinheiro da conta, pagar a folha e depois devolver para a conta. Isso é proibido, expressamente proibido. Claro isso, gente? Isso também é devolução do recurso, tá? Aceitação de documentação inidônea para comprovação de despesas. Notas fiscais falsas, por exemplo. Então, gente, cabe ao gestor de convênio analisar a documentação para encaminhar para a tesouraria. Então, por exemplo, os convênios que eu executo, a tesouraria não paga sem que eu fale que está tudo ok. Então, eu analiso a nota fiscal, eu verifico se a nota fiscal está de acordo, se ela tem número, se ela tem data de emissão, se ela tem o número do convênio, eu dando spoiler, se ela tem número do convênio. Então, eu verifico tudo, se a nota fiscal está toda certinha, se o empenho está certinho, então se está tudo certinho, para poder encaminhar para a tesouraria. Porque a tesouraria não tem conhecimento de legislação de convênio como eu. Então, quem sabe como funciona o convênio sou eu e não a tesouraria. Então, eu preciso fazer essa análise para a tesouraria pagar corretamente. Então, uma nota falsa, como é que você consulta uma nota? Você entra lá no site da Receita e consulta, né? No link da nota lá, que tem o código de barra, e consulta a nota. Então, gente, você verifica se a nota é verdadeira, né? Tudo certinho a respeito. Né? Você verifica se a empresa, por exemplo, tem documentação documentação fiscal para poder pagar. Então, existe toda essa análise aí para poder pagar. Então, quando se há uma aceitação de documentação inidônea, a culpa é de quem? É do gestor, porque ele não foi devidamente cuidadoso para poder fazer aquele pagamento. E quem responde por isso é ele. Então, o prefeito é que dá volta o dinheiro, porque ele é o responsável por aquele convênio. E aí, pessoal, tá gostando? Todo mundo gostando aí? Falta de conciliação bancária entre os débitos em conta e os pagamentos efetuados. Então, gente, tem um anexo em toda a prestação de contas que se chama conciliação bancária. Todo mundo aí já fez uma prestação de contas, deparou com esse anexo. Nesse anexo, vamos imaginar que você está fazendo a prestação de contas, você pagou, mas que aquele pagamento está agendado para semana que vem, ou que, né, se for um convênio que permite cheque, o cheque foi dado para a semana que vem e você está fazendo a prestação de conta para enviar. Então, você tem que conciliar esses pagamentos agendados aí nessa conciliação bancária. Caso não tenha nenhuma, zero, beleza. Na maioria das vezes, no meu caso, por exemplo, é tudo zero. Eu nunca deixo pagamentos para o futuro. Não aplicação ou não comprovação da contrapartida. Muito comum isso, gente, muito comum. Eu pego prefeituras que saiu o gestor e vou para lá para a execução de convênios em um novo mandato, e às vezes chega aquele monte de notificação de prestação de contas. E nessas notificações, um dos problemas mais comuns é esse. Não foi depositada a contrapartida financeira, ou foi depositada a contrapartida fora do prazo, né, em desacordo com a legislação de convênios. Então, o que pede? Pede a devolução dessa contrapartida corrigida ou a devolução desses valores de aplicação corrigidos. Então, gente, isso é um problema grave e que acontece demais nas prestações de conta, tá? Não aplicação, mais aqui um problema em prestação de contas, né, que leva à devolução do recurso.
não aplicação ou não comprovação da contrapartida. Então, às vezes deposita contrapartida, mas não aplica contrapartida. Ou, às vezes, o recurso cai na conta corrente, o recurso que o gestor enviou, e não depositou esse recurso na conta de aplicação. Isso aí, o que vai acontecer? Você vai prestar conta, vai enviar, o gestor vai te mandar uma mensagem, uma diligência solicitando o valor que aquele recurso deveria ter rendido naquele período que ele ficou parado na conta corrente. Seja ele de contrapartida ou do concedente. Vamos imaginar que seja um valor aí, por exemplo, de 1 milhão. Aí, 1 milhão numa conta sendo executado num período de 1, 2, 3 anos. E não aplicado. Quanto de aplicação isso vai dar, hein, gente? Corrigido? É muito dinheiro, né? Então, vale a pena lembrar de aplicar o recurso. A ausência do recurso, da aplicação dos recursos do convênio, né? Eu falei, junto com o da contrapartida. Uso dos rendimentos de aplicação financeira para finalidade diferente da prevista. Então, gente, olha, executa-se o convênio. Vamos imaginar que seja um convênio, às vezes não é um convênio, mas é uma resolução, e a resolução fala lá, na resolução, que os recursos de aplicação financeira podem ser utilizados no objeto pactuado, né? Aí, o que acontece? O gestor vai lá, por falta de orientação, e compra outra coisa que não tem nada a ver com aquele objeto pactuado. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o recurso é para construção de um UBS. Aí sobrou lá uma aplicação financeira de 30 mil, 20 mil. Aí ele pega aquele recurso ali e compra um carro, por exemplo, completo com um carro. Pode? Não, não pode. Mesmo que o carro... mas o carro é para usar na UBS? Não pode, não pode. Então, o recurso ali, ele poderia ser usado na ampliação de alguma coisa que fosse feita na UBS, para fazer um muro, para fazer um gramado, para fazer alguma coisa ali dentro do objeto do convênio. Não devolução do saldo financeiro ao concedente. Então, gente, os saldos de convênio, eles, na maioria das vezes, né, principalmente os convênios mais novos, não estão autorizando a utilização de saldo. O que é isso? Vamos imaginar que você tem um convênio de 500 mil. Aí você licitou, é uma obra, né? Vamos imaginar, uma pavimentação asfáltica, 500 mil. Você licitou a obra e a licitação ficou por 450. Sobrou 50 mil. Você pode dizer saldo? De forma nenhuma. Principalmente convênios de 2016 para cá. Você não pode usar o saldo do convênio. Você tem que devolver esse saldo para a concedente. Mas eu fiz mais uma rua, aumentei a rua, sobrou dinheiro. Você não pode fazer isso. É proibido. Então, o que acontece? Você já viu aquela história que não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta? Pois é. Os convênios é a mesma coisa. E tem forma de execução, formas corretas de executar. Não basta você estar, seu interesse ser bom, sua ação ser boa. Ela tem que ser correta, ela tem que ser legal, de acordo com a legislação.